Eu, como torcedor do Vitória, me sinto extremamente envergonhado após a atuação desastrosa do Vitória na partida de ontem. A partida que o Vitória fez no Barradão ontem, em um clássico, diante de seu maior rival, é algo que realmente é para nos encher de vergonha. E um Vitória que vinha sendo praticamente soberano em pleno Barradão. Um Vitória que vinha tendo o Barradão como seu principal aliado, jogar da forma que foi. É realmente algo para deixar a gente chateado, né? Era o momento correto de elevar o moral da nossa equipe, chegar com tudo aí nas quartas de finais da Copa do Brasil na partida contra o Vasco e de quebra ainda contribuir para a má fase do rival. E o Vitória vai lá e ressuscita o Bahia, né, no Barradão. Sabíamos que essa história de favoritismo era algo muito exagerado aí por parte da mídia e de alguns torcedores. Sabemos que em clássico não existe favorito. O Vitória vinha assim de um momento recente melhor. A Vitória tinha conseguido uma classificação heróica aí contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E também veio de uma vitória no último domingo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, o que deixou o time e a torcida empolgados para o clássico normal. Mas foi vendido algo de que o Vitória está muito soberbo e tal, e isso não é verdade. Se você, torcedor rubro-negro, se sentiu soberbo antes dessa partida, você estava errado. Sabemos que o investimento do lado de lá é muito maior e a obrigação de ganhar, enquanto o investimento for tão disparate assim, é sempre deles. É lógico que precisamos ter sempre a confiança e jogar para ganhar, porque clássico não deve se jogar, não de qualquer jeito. Clássico deve buscar a vitória, deve ser obrigação do Vitória ganhar do Bahia, independente do contexto e da situação. Mas, quando a gente é derrotado de uma forma que, beleza, jogou bola, mas perdeu, a gente aceita. Agora, quando você perde jogando da forma que foi, velho, o time do Vitória foi covarde na partida de ontem. A covardia fez o Vitória perder um clássico tão importante que nos levaria aos 32 pontos, inclusive ficaríamos 2 pontos atrás do rival. Daria um salto muito bom na tabela aí, né? Porque a gente sabe que, querendo ou não, o nosso campeonato ainda, o nosso principal objetivo é fugir da zona de rebaixamento. E o Vitória perdeu 3 pontos importantíssimos dentro de casa. O Vitória vem fazendo excelentes partidas no Barradão e justamente contra o seu maior rival em um clássico, em um domingo, 4 horas da tarde, com o Barradão lotado, extremamente lotado, mais de 30 mil no Barradão e milhares de torcedores no Mirante Rubro-Negro, nos arredores do estádio, para ver o Vitória jogar da forma que foi ontem. Até começou bem, é uma pressão ali da nossa torcida, o adversário quase abre o placar com um gol contra. E aí o Vitória cresceu, né? A torcida veio para o jogo, junto com os jogadores, mas aí o Vitória não conseguiu aproveitar as chances que teve. René, cara, gosto muito do René. Eu acho que é um jogador muito promissor, já nos ajudou muito e ainda pode ajudar. Mas o René, desde a volta da Copa do Mundo, ele não vem fazendo boas partidas. Não vem fazendo boas partidas o René. Ele já tinha perdido um gol incrível lá contra o Atlético Paranaense na partida de ida das oitavas de finais da Copa do Brasil. Mas graças ao próprio, que fez uma excelente partida no jogo de volta do Barradão, foi um dos protagonistas daquela partida, o Vitória conseguiu reverter o placar e aquele gol perdido não fez falta. Mas o René não vem tomando as melhores decisões nas últimas partidas. Ele chega cara a cara com o goleiro, ou às vezes sai ali, ele e o defensor, às vezes passa um companheiro melhor posicionado e ele não toca a bola. René, você está muito fominha, cara. Eu sei que atacante tem que ser fominha, mas atacante também tem que ser inteligente. Ontem mesmo ele saiu cara a cara com o goleiro Ronaldo e eu não entendi o que ele poderia fazer, o que ele fez, na verdade. Porque ele poderia ter continuado na direção do goleiro, porque o defensor eventualmente ia acabar derrubando ele, ou ele ia chegar mais próximo do goleiro e conseguir fazer uma finalização melhor, até uma cavadinha, né? O defensor inevitavelmente iria derrubar ele, porque não ia deixar o cara fazer o gol, né, velho? Então poderia ter cavado ali uma expulsão, um pênalti, que ambos seriam importantíssimos e mudaria completamente a história do jogo. E ainda teria a possibilidade do Mateuzinho, que estava passando livre do seu lado, mas infelizmente o René, ele foi tentar dar um corte ali, não entendi nada e acabou perdendo a bola para o defensor do Bahia. Mas não dá para falar só do René, né? O Vitória inteiro na partida de ontem, com exceção de Lucas Arcanjo, que na minha opinião, se não fosse ele, poderia ter sido pior. Vitória, depois que tomou o primeiro gol, desistiu da partida. Parecia que o Vitória tinha desistido. Jogou a toalha, beleza, a vitória de vocês. Era o que parecia, era a impressão que dava. O Vitória desistiu de tentar alguma coisa. Até um empatezinho seria bonzinho, né, velho? Melhor do que perder clássico dentro de casa. E ontem foi a primeira derrota do Vitória por Campeonato Brasileiro em Bavis, no Barradão. Entendeu, velho? Num ano que o nosso Barradão está saindo aí
tendo relevância nacional, está carregando o Vitória no Campeonato Brasileiro, porque se tirasse os pontos que o Vitória conquistou no Barradão, meu amigo, estaríamos atrás da Chapecoense. Está carregando o Vitória na Copa do Brasil, carregou o Vitória na Copa do Nordeste. E aí, fizemos justamente a pior partida, uma partida de visitante do Vitória. A mesma partida que vemos o Vitória fazer na Fonte Nova ou quando vai visitar qualquer outro adversário, vimos o Vitória fazer ontem no Barradão. Uma partida extremamente desorganizada, jogadores parecendo que estavam com má vontade dentro de campo, apáticos. Pô, nem parece que houve um corredor rubro-negro com milhares de pessoas na porta do estádio, nem parece que a festa está valendo no estádio. Tirante, bandeirão, bola, fumaça, fogos, barulho, muito apoio da torcida de forma incondicional. E os jogadores não conseguiram contribuir, né? O que eles poderiam fazer, que era contribuir ali para trazer um resultado melhor para nós, para deixar a nossa torcida mais feliz. Eles não fizeram. Enfim, né? Eu acho que o Vitória em si não fez uma boa partida. Como eu falei, o Lucas Arcanjo fez algumas defesas importantes que salvou, que poderia ter sido uma goleada do rival. O Bahia poderia ter goleado o Vitória no Barradão. Poderia tranquilamente ter dado 5 ou 6 ali. Não seria nenhum absurdo pelo que foi a partida. O próprio Jean Lucas, que nós, enquanto jogador, lógico, detestamos, que tanto nos abusam, ele teve 2 oportunidades claras de fazer o gol. 2. Uma, felizmente, ficou na trave. Na segunda, depois de uma desorganização defensiva terrível do Vitória, o jogador conseguiu achar o Jean Lucas sozinho. No meio de 4 jogadores de Vitória, o Jean Lucas saiu sozinho e aí não deu para o goleiro Lucas Arcanjo. Então, muito pela incompetência do rival em não conseguir concluir as suas jogadas em gol e por defesas do Lucas Arcanjo, o Vitória só perdeu por 2-0 no Barradão. Galera, é realmente algo revoltante foi a partida de ontem. Foram 14 finalizações do Vitória, onde dessas 14 finalizações, só 2 foram no gol. Apenas 2 finalizações foram na direção do goleiro Ronaldo. Enquanto que o rival fez 28 finalizações ao todo. 9 na direção do goleiro Lucas Arcanjo. Galera, foi um amasso do rival em nossa casa. Um amasso. Não é o Vitória que tanto nos orgulhou nos últimos clássicos, principalmente no Barradão, que veio demonstrando aí, né, que é raça acima de qualquer coisa. Ah, não quero saber, pô, ontem não teve Baralhas, né? Alguns atletas aí não estavam, fizeram falta na partida de ontem. Mas o Vitória poderia ter se apresentado melhor. Se tivesse 1% a mais de raça na partida de ontem, já seria diferente. Mas não, velho. O Bahia, que está sem Everton Ribeiro e vinha vivendo um momento muito ruim, dominou o Vitória no meio de campo, deu um baile no Vitória. É extremamente revoltante porque a torcida faz o que faz, sai de casa cedo, vai pro Barradão, faz festa, toma sol. Eu mesmo tomei sol o primeiro tempo inteiro. E não tô reclamando não, isso é coisa de torcedor raiz. Você aí também, que provavelmente estava lá, sabe. Mas pra ver um futebol medíocre desse, pelo amor de Deus, velho. Ai, é complicado, velho. Quando a gente pensa aí, que o Vitória tá num momento melhor e tal, aí o Vitória vai lá e não consegue fazer nada para poder confirmar esse favoritismo, esse leve favoritismo. Enfim, né, galera, não tem nem tempo para lamentar, pelo menos aqui na classificação do Campeonato Brasileiro. Depois da rodada, o Vitória permaneceu na 12ª colocação com 29 pontos. Tem alguns adversários abaixo, como São Paulo, Santos e Grêmio, que tem um jogo a menos, ou seja, após essas partidas aí atrasadas, o Vitória ainda pode ser ultrapassado, né? E agora o Vitória volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no sábado, às 18h30, contra o Atlético Mineiro, fora de casa. E aí é torcer pro Vitória conseguir vencer a primeira fora para se distanciar dessa zona o quanto antes e se recuperar no Campeonato Brasileiro. Ainda tem mais uma partida pela rodada 24, que é Botafogo e Atlético Paranaense. O Botafogo está em 11º, com 30 pontos, um a mais que o Vitória. Então eu acredito que ou um empate ou uma vitória da equipe paranaense será melhor para o rubro-negro baiano, né, o nosso time, para que os times que estão na frente não se desvencilhem. Foi uma rodada até boa de Vitória. Se vencesse, cara, deixa eu ver novamente aqui, né? Eu detesto esse si, mas faz parte, né? Se o Vitória vencesse, o Vitória chegaria a 32 pontos e poderia terminar a rodada na 10ª colocação, na primeira parte da tabela, no lugar onde hoje é ocupado pelo Corinthians. Mas o Vitória ficaria com uma vitória a mais. Ambos têm 8, Vitória vencendo ficaria com 9. Mas enfim, né? Pelo menos até essa partida do Botafogo. Mas não adianta chorar pelo leite derramado, lá ele, primeiramente. E o Vitória fica na 12ª colocação, pelo menos até a próxima rodada.
Vamos lá, porque não tem tempo para lamentar, como eu disse, porque já tem quartas de finais da Copa do Brasil aí batendo na porta. O Vitória vai enfrentar o Vasco, que ontem tomou uma sapatada do Palmeiras, do líder Palmeiras, mais líder do que nunca. Venceu o Vasco ontem por 4-1 em sua casa. E aí o Vitória vai enfrentar o Vasco em São Januário nessa quarta-feira, a partir das 21h30, partida que terá aí transmissão, provavelmente da GETV, terá transmissão da TV Bahia também. E vai ser no São Januário, né? Após tentativas e pedidos negados na justiça para jogar no Maracanã, o Vasco confirmou que enfrentará o Vitória no jogo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil em seu estádio de São Januário. A definição foi feita na manhã desta segunda-feira, de acordo com o Globo Esporte. A primeira partida será na quarta-feira, esta quarta-feira, depois de amanhã, já às 21h30. E o segundo jogo no dia 2 de setembro, também 21h30, no Barradão. Esperamos que o Vitória consiga se reinventar aí, né? Consiga se reerguer o quanto antes para trazer o melhor resultado possível do Rio de Janeiro para cá. Mas, voltando a falar do clássico, vamos ver aqui um pouco das aspas do Jair Ventura após a derrota de ontem. Entre aspas, perder clássico é ruim, mas temos que passar confiança, diz Jair Ventura após o Bavi. Vamos ver aqui, né, entre aspas, o que o professor Jair Ventura falou após a derrota para o nosso rival Bahia. Entre aspas, começou o primeiro tempo diferente da maneira que a gente queria. Martínez não treinou a semana inteira, fez controle de carga e só poderia jogar um tempo, por isso não começou. Tivemos as perdas de Baralha e Kaique para a posição também. No primeiro tempo, não conseguimos fazer o que a gente queria e tivemos a chance de 2 contra 1 com René e Mateuzinho, que poderia mudar a partida. No segundo tempo a gente melhora, eu discordo. O Bahia teve mais oportunidades, mas a gente também teve. A gente coloca uma bola na trave e no tiro de meta sofre o gol. No segundo gol, outra vez, a gente teve uma chance clara com o René antes. Perder clássico é ruim, mas temos que passar confiança para os atletas. A torcida fez uma linda festa, mas sabemos que podemos dar a volta por cima e temos um adversário difícil agora pela Copa do Brasil. Então é isso, galera. Aí foram algumas das palavras do treinador Jair Ventura na coletiva de ontem. E agora é mudar o foco, é girar. O Vitória já está treinando hoje, na tarde dessa segunda-feira, para essa partida contra o Vasco. Amanhã treina novamente, deve fazer a viagem à tarde, né? Deve treinar pela manhã e viajar à tarde. E na quarta-feira, primeira partida das quartas de finais da Copa do Brasil. Que Deus nos abençoe, nos proteja, nos conceda uma excelente partida para que o Vitória possa ir em busca aí desse troféu da Copa do Brasil. É possível, lutaremos e nos reergueremos, porque o Vitória ele jamais desiste. Muito obrigado a você por mais uma audiência nesse vídeo aqui, eu te agradeço. Peço a você, se você ainda não é inscrito, que se inscreva no canal, que deixe seu like, ative o sininho de notificações e comenta aí, pô, o que é que você achou, o que foi que deu errado no Barradão ontem para o Vitória ser derrotado pelo Bahia. E qual a sua expectativa para esse confronto contra o Vasco? Como você acha que o Vitória deve ir? Quais as alterações que o Jair deve promover na equipe, visando esse jogo dificílimo? Não se enganem pensando que vai ser fácil, não vai. Porque o Vasco perdeu, que está na zona, que isso e aquilo. Campeonato brasileiro é uma coisa, Copa do Brasil é outra. Deixe sua opinião nos comentários, você interage, é muito importante aqui para o nosso canal. Qualquer tipo de interação, compartilha com os rubro-negros também para se inscrever no canal e fazer desse aqui uma das maiores reuniões de torcedores do Vitória que tem nessa plataforma. Para quem não me conhece, eu sou Samir Farias, o administrador e criador da Rios CV, a maior página de um torcedor do Vitória lá no Instagram. E agora estamos aqui também no YouTube. Muito obrigado e vamos para cima, que o Vitória possa vencer do Vasco e trazer um excelente resultado para a partida de volta no Barradão aqui na Copa do Brasil. Um abraço, beijo e que Deus abençoe a todos e dê uma excelente semana.